Senhor Deus, te agradecemos a oportunidade de neste final de semana termos refletido e ainda estarmos refletindo sobre a educação de filhos. Sabemos que esse não só é um assunto prático, mas é um assunto que envolve muita coisa da tua palavra. Ouvimos algumas delas aqui e pedimos que o Senhor não nos deixe sair daqui assoberbados ou frustrados ou com um senso de incompetência apenas, mas acima de tudo, faz-nos enxergar que o teu evangelho nos muda, nos transforma, nos capacita a colocá-los no bom caminho. Não é fácil, é uma tarefa longa, árdua muitas vezes, mas cheia de recompensas. Então, dá-nos crença nessas verdades. Faz-nos esperançosos diante daquilo que está sendo proposto, sendo colocado da tua santa palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Quero começar com algo que eu disse na primeira palestra e o pastor Jailson já recordou aqui no sermão de hoje, que é o seguinte. Ontem eu expliquei basicamente duas coisas e depois terminei com o texto. As duas coisas que eu expliquei eu falei que nós somos mal educados, intelectualmente, moralmente. E aí eu dei exemplos disso. Então, embora a expressão mal educado seja muito ofensiva, eu quis dizer que se nós não tomarmos em consideração que nós somos mal educados, nós vamos achar que vai tudo muito bem. E essa é a visão que os ímpios às vezes têm de si mesmos. Mas aquele que conhece a palavra de Deus, ele percebe que não vai tudo muito bem. E se não vai tudo muito bem é porque algumas instruções nós não demos ouvidos. Então há um sentido em que todos nós somos mal educados. Entende o que eu quero dizer? Mas depois eu falei assim, mas constatar o problema não é a única coisa que a gente faz. A gente sempre está em busca de uma solução. A gente sempre está procurando uma solução. Tanto é que eu dei exemplo assim, de como às vezes você chega para uma pessoa e fala assim, como é que você faz com o seu filho? Aí alguém dá uma dica prática, você fala, puxa vida, é isso aí que eu vou tentar, né? Porque você quer uma solução prática para o problema. Por que é assim? É porque nós não vivemos num mundo criado por Deus, mas ele é um mundo estragado pelo nosso pecado. A queda, que é o nosso afastamento de Deus, né? Que iniciou com aquela história descrita da desobediência de Adão e Eva, a queda, ela trouxe várias consequências. É por isso que a gente usa uma expressão com frequência. Se você não é da igreja, talvez você não ouça isso, mas se você é da igreja, você já ouviu várias vezes. A gente fala assim, nós vivemos num mundo quebrado. Vivemos num mundo quebrado significa um mundo que foi estilhaçado, foi moído pelas consequências do pecado. Então o que a gente faz? Todo mundo procura redenção. Todo mundo procura um caminho de solucionar problemas, tá? Então a nossa busca por redenção está aqui dentro, está ligada aos nossos anseios. E muitas vezes a gente busca nos lugares errados. Eu dei exemplos ontem, não vou repeti-los aqui. Mas eu também tentei mostrar um caminho melhor. E aí os sermões do pastor Jair, a palestra de ontem e o sermão de hoje foi na verdade construção do edifício. Eu só destruí ontem, o pastor Heber só veio pá, né? Só quebrar muita coisa, para depois o pastor Jailson vir e fazer a parte bonita de construir. Nesse final, eu quero só fazer o acabamento. Aquela parte assim que você deixa para o final, assim, sabe aquele lustre que você comprou, que você quer colocar na sala? A gente vai fazer o lustre agora, tá? A gente vai colocar os espelhinhos de tomada, porque na hora que você entrou na casa, estava tudo sem espelho, né? Sabe assim? Você entrou porque estava na hora de entrar. Mas agora sim a gente vai fazer aquela parte assim dos acabamentos. E por que eu quero dizer acabamento? Eu quero trazer algumas aplicações, alguns exemplos práticos do que significa os nossos meninos olharem para a vida a partir da lente das escrituras, tá? Então é nesse sentido que é acabamento. Claro que eu vou partir do pressuposto que tudo que foi dito antes está assentando, né? E que você acompanhou e que isso está fazendo sentido para que a nossa sequência aqui se encaixe. Então, quando eu disse que nós não devemos olhar para a educação de forma redentora do jeito que muitos olham, eu quero usar uma outra ilustração. Eu quero dizer que mesmo a educação cristã, presta atenção, mesmo a educação cristã, ela não é uma fórmula redentora. Ela pode contribuir para a redenção? Sem dúvida, mas ela não é uma fórmula, isto é, ela não é exata, ela não garante resultados, tá? Lendo um livro sobre educação de filhos, o autor diz assim: o sucesso na educação dos filhos é medido por aquilo que os pais fazem, não por aquilo que o filho faz.
O que ele quer dizer é o seguinte: é mais importante que haja fidelidade por parte dos pais, para que a gente diga assim, a orientação bíblica foi seguida, antes do que olhar para os resultados e dizer, os pais foram fiéis. Até porque se a gente for olhar para resultados, a gente vai ver filhos de pais tementes a Deus que às vezes se desencaminham. E às vezes a gente vai ter filhos de pais muito estragados que o Senhor bondosamente traz. Então os resultados não são uma leitura perfeita de como os pais procederam. No entanto, é normal a gente esperar que boa educação redunde em bom caminho. É assim que as coisas normalmente acontecem. E normalmente não significa que nós fizemos um bom trabalho. Se nós ensinamos nossos meninos e eles estão nos caminhos do Senhor, então a gente entende que isso é o normal, porque Deus age com graça. Então eu gosto de dizer assim, por que educação cristã normalmente leva os meninos para o caminho do Senhor? Por causa da graça de Deus. Por causa da bondade de Deus em resgatar, mesmo quando não merecemos ser alvos desse resgate, tá? Então, eu quero introduzir a ideia de Provérbios aqui, o livro de Provérbios, porque eu acho que educação tem muito a ver com sabedoria. Veja, eu estou contrastando com a ideia de matemática. Eu não quero que a gente pegue aquele texto lá, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velha não se desviará dele, para dizer assim, ó, tá vendo? Se você ensinar bem, vai ter um resultado de... Porque o livro de Provérbios, ele está cheio de ditos que descrevem a vida de forma como ela normalmente transcorre. Ela não fala de coisas exatas. Quando ela fala assim que o preguiçoso ele se torna pobre, né? Tem provérbios desse tipo assim. Aí você fala, tá vendo, ó, preguiçoso torna pobre. Aí você conhece um preguiçoso que é rico, você fala, Provérbios fala que o preguiçoso é pobre. É lógico, Provérbios não está falando de algo que é uma fórmula matemática, todo preguiçoso igual a pobre. Não, ele está dizendo assim, ó, aquele que não quer trabalhar vai sofrer as consequências disso. É normalmente assim que acontece. É assim que acontece na maioria das vezes. Então provérbios são o quê? Provérbios são leituras da vida que sintetizam verdades que descrevem o que normalmente acontece. Então nunca leia provérbios como sendo uma promessa. Provérbios não é uma promessa. Eu aprendi isso às duras penas quando eu era jovem. Quando eu era jovem, eu ainda não conhecia a Nathalie, a minha esposa. Eu queria muito encontrar uma esposa. Aí eu li um dia um provérbio que dizia assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Ó, olha que bonito. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Falei, pronto, Deus tem uma esposa para mim. Aí um dia eu compartilhei isso com meu pai falou assim, filho, mas você lembra, né? Eu estava no seminário já, eu já entendia um pouquinho de gênero literário. E ele falou assim, filho, você lembra que provérbios não é promessa, né? Aí eu, entendo. Porque eu não posso tomar aquilo como uma promessa de Deus. Não é uma promessa de Deus. O livro de Provérbios, portanto, é uma compilação de conceitos sintéticos, poeticamente descritos, para narrar para você como normalmente a vida acontece. Eles são orientações de sabedoria. E educação tem tudo a ver com isso. É por isso que eu digo que educação não é fórmula exata, matemática. Você não faz assim e o menino sai assim. Não funciona desse jeito. Educação tem a ver mais com sabedoria, tá? O livro de Provérbios tem vários textos sobre educação de filhos. Mas como eu disse, não funcionam como promessa, e sim como o relato sintético de como a vida normalmente transcorre. Talvez o melhor exemplo disso seja o próprio Salomão, autor da maioria dos provérbios. Salomão era um homem considerado muito sábio, e no entanto a gente sabe que boa parte da vida dele, ele andou longe dos caminhos do Senhor, porque ele não deu ouvidos à sabedoria. Isso é um exemplo de como a educação não funciona de maneira matemática, tá? Mas ela tem a ver com sabedoria. Quando a gente guarda esses ensinamentos como tesouros, então o nosso bom caminho naturalmente acontece. Quando essas coisas são vistas como preciosas, os livros de sabedoria tratam a sabedoria como sendo mais preciosa do que o ouro, ou como a prata selecionada. São linguagens ilustradas para dizer, ela vale muito. Se você a entesourar, isso significa que você deve trilhar um bom caminho. Então, eu quero dar exemplos daquilo que acontece principalmente na primeira parte do livro. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Na primeira parte do livro, Provérbios é dividido em duas partes, capítulo 1 a 9 e capítulo 10 a 31. Tá? Normalmente existe essa divisão. E o capítulo 1 a 9, ele é repleto de orientações aos filhos. Então eu quero
que você acompanhe as leituras que eu vou fazer de maneira bem rápida, mas para você perceber um padrão. Então acompanhe a partir do capítulo 1. Vamos lá, eu vou começar com versos 8 e 9. Olha o padrão. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução de tua mãe, porque serão diadema de graça para a tua cabeça, e colares para o teu pescoço. A ideia de que ouvir a instrução é enfeite, é beleza. Capítulo 2, verso 1. 2:1. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. Está vendo a ideia de guardar a orientação do pai. Capítulo 3, verso 1. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarde os meus mandamentos. 4, verso 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estais atentos para conhecerdes o entendimento. Versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Versículo 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Capítulo 5, 1. Filho meu, atende à minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos. Tem no 6, tem no 7, eu vou terminar no 8. 8, 32 a 36. É só para mostrar que isso é repetido. 8, 32 a 36, o último texto que eu vou ler. Agora, pois, filhos, ouvi-me, porque felizes serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Feliz o homem que me dá ouvidos, velando dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada. Aqui é a sabedoria falando. Feliz o homem que me guarda, que me recebe e hospeda bem a minha sabedoria. A sabedoria é personalizada e você tem que recebê-la, tá? Porque o que me acha a vida e alcança a favor do Senhor, mas o que peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me aborrecem amam a morte. Olha que interessante. Então, várias vezes Provérbios vai explorar essa ideia de que o filho tem que ouvir a instrução do pai. É uma instrução para a vida e guardar essas palavras no coração. Uma coisa que eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas tem vários textos em Provérbios, é que muitas vezes eles falam que quem ouve tem vida. É muito legal isso, é importante isso. Por quê? Nós temos que explicar aos nossos filhos que ouvir o bom conselho, e quando o bom conselho reflete a palavra do Senhor, é vida em todas as esferas. Pastor Jailson já explorou um pouco disso na mensagem, quando ele falou da promessa do 5º mandamento. Mas é bom que a gente entenda que guardar o bom conselho não só promove vida física, mas promove vida espiritual. Promove abundância de comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Então a ideia é, se você ouvir aquilo que eu estou te falando, você vai desfrutar da vida em todas as esferas. Sabe o que é importante disso? Provérbios está repleto de ensinamentos sobre as diversas áreas da vida. Eu vou dar exemplos. Provérbios fala, por exemplo, de temer a Deus, guardar o coração, obedecer os pais, escolher amizades, controlar as paixões, apreciar o cônjuge, frear a língua, trabalhar arduamente, o bom uso do dinheiro, amar o próximo. Tudo isso está em Provérbios. Então imagina que um pai está sentando e conversando com o filho. Agora o pai vai conversar sobre, você está namorando, né? Então vamos conversar sobre como é que trata uma mulher. Aí ele orienta. Ou, está chegando na hora de namorar, né? Cuidado. Abre os olhos para a mulher adúltera. Ele fala disso em Provérbios. Ele fala sobre como é que a gente se desvia do mau caminho. Ou o assunto é dinheiro. Você vai começar a trabalhar? Pois o pai tem que dar uma lição aqui sobre como usar o dinheiro. Senta aqui. Aí você vai instruir o menino como usar o dinheiro. Ou qualquer outro assunto. Você não está falando de coisas desconectadas do Evangelho. Eu falei isso ontem, eu quero repetir. Não são coisas que não tem nada a ver com o Evangelho. Você não tem que fazer igual faz o seu vizinho, que se preocupa em cuidar do filho dele. Não. Por quê? Porque ouvir o bom conselho vindo da palavra produz vida. Então, tem que provir do Evangelho. É o Evangelho que faz a gente absorver e curtir e apreciar vida na sua plenitude. Como usar dinheiro, como lidar com meninas, eu falei isso ontem, como frear a língua, como fazer amizades, tudo isso tem que brotar de um entendimento do Evangelho. Então por isso que o pastor Jailson foi muito enfático em dizer, nossa conferência tem a ver com educar filhos no poder do Evangelho. É o Evangelho que nos possibilita. A gente não é só bom administrador que ensina para o filho como é que guarda dinheiro, tá? A gente ensina a eles que às vezes não é só uma questão de matemática financeira. Às vezes significa perder, mas para investir em tesouros que a traça e a ferrugem não corroem.
O evangelho dá uma perspectiva diferente da maneira como a gente usa dinheiro. E é isso que a gente tem que ensinar para os nossos filhos. Isso vale no relacionamento com meninas, vale nas amizades, vale em tudo mais. Tem que provir do evangelho. Então eu não posso falar exatamente a mesma coisa que o meu bom vizinho falaria para o seu menino. Ele tem que provir do meu entendimento do evangelho. Por quê? Porque ele promove vida. Ele está aqui para promover vida. Essa ideia repete várias, eu não tenho tempo de mostrar aqui, mas eu tenho inúmeros textos de provérbios sobre: se você ouvir as minhas palavras, você vai ter vida. Se você ouvir as minhas palavras, você vai ter vida. Você vai alcançar vida, 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 vida. Provérbios fala muito disso. Ele quer que o bom caminho conduza à vida. E Jesus vai ensinar mais tarde que o bom caminho é estreito, pouca gente passa por ele. Uma pena. O largo, todo mundo gosta de ir. Mas o estreito, que o conduz à vida, pouca gente vai. Mas é por isso que a ideia de educação cristã é o quê? É chamar e dizer: filho meu, escuta, ouve. Torna isso seu tesouro. Entende? Não é fórmula matemática. Depois que a gente faz isso, a gente ajoelha e fala assim: Senhor, faz o meu menino ouvir. Ó Deus, abre a cabecinha dele, eu não consigo. Eu posso até serrar, mas não vai fazer efeito, né? Bota dentro do coração dele. Faz ele faz ele querer isso como seu tesouro. Aquilo que é precioso para ele e para ela, tá? Então, tem a ver com vida. Por isso que eu quero terminar essa parte de Provérbios dizendo o seguinte: Provérbios vai mostrar não só que educação tem a ver com instruir sabedoria, comunicar sabedoria, mas tem a ver com enxergar sabedoria na prática, porque sabedoria é a arte de viver, é saber colocar as coisas em prática. Ninguém chamaria uma pessoa que sabe muito, mas não sabe praticar, de sábio. Sábio é aquele que na hora da situação, ele consegue articular o que ele aprendeu, os seus valores, e ele coloca em prática. Você fala assim: fulano é sábio. Na Bíblia, sabedoria sempre tem a ver com prática. Então, olha só, eu quero terminar mostrando alguns versos aqui, de terminar essa parte de Provérbios para ir para a próxima. Alguns versos que revelam para a gente o que é o menino ter uma cosmovisão cristã. Isso é, como é que a gente sabe que ele pegou? Não é só quando ele diz assim, ó. É quando ele caminha. Você fala: agora ele pegou. Quando ele está andando, aí você fala: agora ele pegou. Agora acho que ele entendeu. Olha só como ele reagiu. Acho que agora está entrando. Quer ver? Olha só o que Provérbios fala, a partir do capítulo 10. Eu vou ler Provérbios 10, verso 8. Eu vou ler alguns versos só para ilustrar. 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos. 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Está vendo? Quando ele modera os lábios, aí você fala: esse cara é prudente. 11:30. 11:30. Fala assim: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Você fala: ele é sábio. O que ganha almas é sábio. 12:15. O caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvidos aos conselhos. 13:1. O filho sábio ouve a instrução do seu pai. 14:16. O sábio é cauteloso e desvia-se do mal. E assim por diante. Você entendeu? Toda vez que fala do sábio, não fala assim: o sábio entendeu. Por isso que eu quero que você guarde uma coisa aqui. Quando a Escritura fala em Romanos 12 de não sermos conformados a este século, mas renovar a mente, por favor, não entenda que Paulo esteja apelando apenas ao seu intelecto. Essa é uma visão muito deturpada da antropologia. Eu creio que Paulo fale de mente porque ele está se comunicando com um mundo muito influenciado pela filosofia grega. Mas a Escritura inteira fala de coisas que são mais abrangentes e mais profundas do que capacidade cognitiva. Ele fala de algo que ele chama de coração. Não tem a ver com esse órgão do lado esquerdo que bombeia sangue, tá? Isso aí cardiologista mexe, tira, põe outro, tá? Não é isso que transforma. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando do nosso mais íntimo, daquilo que é mais interno, daquilo que de fato tem a nossa programação. Você é o que está programado no seu coração. Então, ali é o centro. Se ele tem no coração, então ele entendeu.
Por isso que quando eu falo de mente, e quando o pastor Jesus fala de mente, não entenda apenas capacidade cognitiva, tá? Nossos meninos são inteligentes, muitas vezes eles dizem, aham mamãe, sei, entendi. Sim papai, entendi, né? Não é só capacidade cognitiva. Por isso que emoções revelam cosmovisão, desejos revelam cosmovisão, não só pensamentos. Tá? Então, cosmovisão não tem a ver só com elemento cognitivo, né? Tem gente que acha que quando a gente fala de cosmovisão, fala, não, eu entendi a cosmovisão cristã, né? Eu sei que Deus é criador e tem, aí você vai descrevendo. Não, você deu uma aula de que você tem boa absorção cognitiva, mas suas emoções, seus desejos vão revelar se isso é precioso para você ou não. Então, é mais do que só intelecto, tá? Senão a gente reduz o ser humano a homo sapiens. E ele não é prioritariamente homo sapiens. Ele é homo religiosus. Ele é religioso, ele é um adorador. O que ele adora revela quem ele é. Se ele adora o Senhor, ele revela que ele é do Senhor. Se ele adora ídolos, ele revela que ele é um idólatra. Então o que ele adora revela quem ele é. Tá? Bem, então, passando de Provérbios adiante, o que eu quero colocar nessa segunda parte, antes da segunda parte, alguma dúvida? Alguma coisa que você gostaria de perguntar? Essa primeira é para introduzir essa ideia de que nós não devemos olhar para o nosso ensino como sendo matemático, tá? Podemos prosseguir? Ok. Então vamos prosseguir falando sobre o seguinte. Toda educação reflete uma cosmovisão, uma maneira de olhar para o mundo. Embora haja muitos hoje que ainda critiquem as escolas confessionais, se você é da área educacional, você já deve ter ouvido isso. Há muitas pessoas no mundo educacional que não gostam das escolas confessionais, que acham que eles misturam religião com educação. É uma pena. Tem lugar para religião, é na igreja, né? Na escola é lugar de educação. Na verdade, o que eles não estão percebendo ou não querem perceber é que essa mentalidade dicotômica não revela quem a gente é. Porque no fundo, toda a nossa atividade é religiosa. A nossa vida inteira é vivida perante Deus. Então, se é perante Deus, sempre tem uma relação para com Deus, ou de amizade, ou de inimizade. Quer ver? Eu vou repetir uma frase que eu já disse antes, numa outra mensagem, que não tem nada a ver com o assunto. Eu disse assim, a gente usa muito erroneamente a seguinte frase: fulano, você precisa conhecer Jesus, ter um relacionamento com Ele. Por que essa não é uma frase boa, completa? Porque você já tem um relacionamento com Jesus. Isso aqui é péssimo, é de inimizade. Você não precisa de um relacionamento com Ele, você precisa de um relacionamento amistoso, de remido com Ele. Você já tem um relacionamento com Ele, quer você saiba, quer não. Porque todo ser humano tem um relacionamento com o Criador, ou de amizade, ou de inimizade. Tá? Então, eu quero que a gente perceba que quando educação está sendo realizada, sempre religião está relacionada. Tem um livrinho recém-lançado pelo meu colega lá no Andrew Jumper, o professor Felipe Fontes, em que ele intitulou o livrinho assim: você educa de acordo com o que adora. Você educa de acordo com o que adora. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, como o ser humano é um ser religioso, como ele sempre tem uma relação com Deus, quer ele seja consciente ou não, ele sempre tem uma relação com Deus. Ele vai revelar os anseios do seu coração. Quando eu falo religião, talvez ainda a coisa esteja confusa na sua cabeça. Deixa eu tentar te ajudar. Quando eu falo religião, não estou falando da igreja que você vai. Não. Pode ser que a igreja que você vai não tenha nada a ver com a sua religião. Você fala, como assim, pastor? Vou te mostrar. Religião é aquilo ao qual você se apega. É aquilo que dá sentido à sua vida. É o que traz valor, significado. É o que responde às perguntas mais importantes. Essa é a sua religião. Pode ser que você vá na igreja X, mas na hora do vamos ver, é outra coisa que traz segurança, alegria, prazer para você. Essa é a sua religião. Então religião revela o que a gente ama, onde a gente deposita a nossa confiança. Não é a igreja que você vai. Pode ser a igreja que você vai, pode ser a fé que você ouve pregada, mas nem sempre é. Entende? Tem muitas pessoas que têm religião oficial X, mas na prática, o que lhe dá prazer, sentido na vida? O que lhe dá satisfação? Qual é a sua confiança? Onde é que ela está depositada? Em outras coisas. Isso é religião. Todos nós temos algo pelo qual nós vivemos e morremos. Todo mundo.
Essa é a nossa religiosidade. Então, quando eu falo que sempre educação no lar, na escola, acontece de acordo com a religião, o que eu estou tentando revelar é o seguinte: religião, ela... É verdade que educação influencia a religião. A Escritura, por exemplo, em Deuteronômio 6, fala para ensinar os nossos filhos para que eles temam a Deus. Educação influenciando religião. Mas também coloca que aquilo que você ama e que está no teu coração é o que você ensina. Ele fala assim: amarás o Senhor teu Deus. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Está em Deuteronômio 6. E aí você vai fazer o quê? Você vai inculcar no menino, ao levantar, ao deitar, ao sentar. Então, olha que interessante, eu aprendi isso com o professor Felipe. Esse colega que já esteve aqui na nossa igreja no ano passado, alguns de vocês devem lembrar. Ele fala assim: educação influencia a religião. Presta atenção. Educação influencia a religião, mas religião determina a educação. Muito interessante. Educação influencia o que a gente crê, sem dúvida. Mas aquilo que a gente crê vai determinar o que a gente ensina. Aquilo que a gente valoriza vai determinar o que a gente passa adiante, tá? Então, olha que interessante. Toda escola, não importa se ela é confessional ou não, ela é religiosa. Todas elas têm uma confissão, só que algumas não explicitam. A diferença das escolas chamadas confessionais das outras no Brasil, sejam públicas, privadas, é que as confessionais dizem, pelo menos deveriam dizer, para todo mundo o que elas acreditam. As outras não, escondem. Mas todo mundo tem uma confissão. Por quê? Porque você sempre age de acordo com o que você acredita. E você entende agora que eu estou usando acredita no sentido mais lato? Uma pessoa que não conhece nada do Evangelho, se entrasse aqui hoje e ouvisse o que eu estou falando, eu vou dizer assim: em que você acredita? Ele fala: eu acredito no ser humano. Isso é religioso. Não precisa ser religião no sentido formal. Pode ser que ele não seja cristão, budista, espírita, não importa. Mas ele acredita em algumas coisas. Que ele valoriza, que ele coloca a confiança dele. Ele deposita a sua vida nisso. É nesse sentido que todo mundo é religioso. E você sempre ensina de acordo com a sua religião. Então, por isso que a gente tem que cuidar da nossa caminhada com Deus. Porque você não vai conseguir ser bom pai, boa mãe, se você não tiver um relacionamento com Deus afiado. Entendeu? Não dá. Não dá para eu perguntar para você assim: então, como é que tá? Então, com Deus eu estou um pouco relaxado, mas em casa, graças a Deus, com os meninos, está tudo bem. Não existe. Não tem jeito. Necessariamente tudo que você vai fazer reflete como você está com o Senhor, bem ou mal. Tudo vai refletir como você está com o Senhor. Então, educação não é diferente. Por isso que eu quero que a gente preze aquilo que o pastor Jailson falou, sobre você só consegue dar aquilo que você tem. Você sempre ensina conforme o que você crê. E a gente tem que fazer isso tanto em casa e buscar fazer isso em relação à vida escolar dos nossos meninos. Tá? E eu vou dar exemplos ao final da aula. Então, o nosso alvo é sermos consistentes aos nossos filhos, dando a eles uma educação que seja holística, completa, que aborde diferentes áreas da vida dele. Por isso que eu quero que a gente se preocupe com a educação que eles recebem tanto na família, isso é o mais importante, mas também na escola e na igreja. Essas coisas também são importantes, porque elas são formadoras de opinião. Se o professor chega para você e fala assim: então, pai, a gente agradece vocês depositarem os seus meninos aqui, confiarem no nosso trabalho, porque a gente sabe que o professor é formador de opinião. Ele está certo. Ele não é transformador de pessoas, isso ele não é. Só o Evangelho transforma. Mas ele é formador de opinião. Ele formata a mente. Então é bom que a gente ajude os nossos meninos a filtrar. E eu quero dar um exemplo bíblico que é um dos melhores para a gente trabalhar isso. Eu quero pedir para você abrir em Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Nós não vamos ler todo o capítulo. A minha intenção não é explorar todos os aspectos do capítulo. Esse é um texto que eu já preguei aqui há quase 5 anos atrás, numa série sobre Daniel de 1 a 6. Mas eu quero chamar só a atenção da circunstância, da educação provida a Daniel e aos seus amigos, e da resolução dele, e o que isso revela, tá? Vamos lá. Eu quero ler do verso 1 até o 8, e vou pedir para você atentar a me acompanhar na leitura. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus.
A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real, e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazara, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque, e a Azarias o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ok, o que eu quero explorar daqui? Algumas coisas de contexto ajudam a gente a entender por que essa passagem vale para o que eu estou falando. Daniel e os seus amigos, de acordo com os estudiosos, provavelmente estava no meio para o final da adolescência. Alguns estimam 14, 15 anos, não mais do que 18, tá? É uma estimativa, é difícil saber, mas pelo uso da palavra e pela referência a pessoas ainda bem jovens. Então, pelo uso da palavra hebraica, é mais comum pensar em gente ainda não formada na vida adulta. É isso que se referia os jovens. Então nós estamos falando de gente no ensino médio. Vamos usar essa ilustração, tá? Meninos no ensino médio. Esses meninos foram escolhidos a dedo. Esses passariam em qualquer faculdade no país. Por quê? Eles tinham que ser muito bons. Olha o versículo 4. Olha, fala das competências esperadas deles. Jovens sem nenhum defeito, quer dizer, que fossem bonitos, de boa aparência, tá? De boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Em outras palavras, eles já tinham que ter alguns qualificativos. Então, para entrar na Federal da Babilônia, eles já tinham que ter essas qualificações, tá? Além disso, eles receberiam um cursinho de 3 anos. Ok? E o cursinho de 3 anos eles fossem ensinados cultura e língua dos caldeus, e no verso 7 fala que os nomes deles foram mudados. Qual é a intenção? É obliterar, apagar, extirpar a identidade judaica deles, para fazê-los leais ao Nabucodonosor, ao rei. Então a ideia é fazer uma espécie de lavagem cerebral, né? O que a gente percebe nesse texto que é importante para a nossa aula hoje? Tem algumas coisas, esses meninos sabem discernir coisas que poucos adolescentes de 14 e 15 sabem discernir. Eles não são extremados a ponto de dizer, não, meu nome não. Eu gosto de Eber e vai ser Eber. Eu digo isso porque se você acha que você gosta do seu nome, você não tem ideia de como um nome era importante para um judeu. O nome descrevia quem ele era. O nome era a coisa mais importante que você carregava. Era algo que revelava algo a seu respeito. Se seus pais desejavam alguma coisa preciosa para você, eles colocavam nesse nome aquilo que eles desejavam para você. Se eles tinham passado por alguma experiência amarga e eles não queriam nunca se esquecer de como Deus os livrou dessa experiência amarga, eles colocariam no menino um nome que lembraria da experiência amarga. Nome era assim, descrevia algo a seu respeito. Então mudança de nome não era uma coisa pequena. No entanto, os moleques falam, tudo bem, então agora eu sou Beltesazara, agora eu não sou mais Daniel, agora eu sou Sadraque, não sou mais Ananias e tal, e assim por diante, né? Então é impressionante eles não oferecerem nenhum tipo de objeção a uma coisa tão profunda. Aprenderam língua, cultura dos caldeus. Não estamos falando só de estudar matemática, física, química. Estamos falando de aprender inclusive coisas religiosas. Lembra, a cultura babilônica era fantástica em conhecimento dos astros. É uma das culturas que em primeiro lugar avançou na área de astronomia. Só que naqueles tempos não tinha distinção moderna entre astronomia e astrologia. O que você estudava em termos dos astros é o que você cria da influência dos astros sobre vocês. Então não tinha astrônomo que não fosse astrólogo. Tá? Essa mistura entre ciência e fé era muito comum naqueles dias. Então estudar essas coisas envolvia ouvir muita bobagem o tempo todo. Mas tem uma coisa que Daniel fala, não dá.
porque tinha a ver com contaminar-se, com ferir aquilo que a lei do Senhor dizia sobre alimentação e sobre adoração. Os babilônicos tinham o costume de fazer das refeições adoração aos deuses, e aí Daniel teve que dizer, aí não dá. Então, por que eu estou contando essa história? Relembrando, porque aqui nós temos meninos ainda, que têm um filtro impressionante, a ponto de não dizer não para tudo. Esse é o menino que foi formatado de forma legalista. Não, minha mãe falou que não pode. Por quê? Não sei, não pode. Não pode. Mas não pode? Não pode. Esse é o legalista, o menininho, mas é legalista. Não sabe por quê. Daniel, Ananias, Misael e Azarias entendem que tem certas coisas que terão que ser absorvidas. Eu fico imaginando eles conversando entre eles, sem pai nem mãe para instruir. Deus teve que dar a esses moços uma sabedoria assim, do alto mesmo. Eles começaram a conversar entre eles, lá no quarto. Depois que passou o dia, falaram, cara, eu ouvi cada bobagem. Você não imagina o que me fizeram falar hoje em sala de aula. Aí o outro dizendo assim, fica firme, cara. Lembra, o nosso Deus é conosco. Pensou? Esses meninos se ajudando, eles são cativos. Lembra, não estão com o papai e com a mamãe no acampamento. Eles são cativos do rei agora. Eles estão sendo formatados para serem servos do rei Nabucodonosor. Esses meninos estão passando por lavagem cerebral. Mas chegou um momento em que o que estava no coração brotou. Daniel resolveu firmemente não se contaminar. Esse é o que a gente quer dos nossos meninos. A gente quer que de um momento desse, o menino fala assim, não, isso não. É o que a gente gostaria de vê-los fazendo. É o objetivo, é o alvo final. É para isso que a gente os educa. Então, eu quero pegar esse texto como uma expressão daquilo que é uma cosmovisão que assentou. Não só a gente ensinou, não só eles fizeram assim, mas assentou. Eu gosto de usar essa analogia, eu já usei ela várias vezes. Eu falo que cosmovisão, ensino de cosmovisão, é que nem suco de maracujá. Leva um tempinho para assentar. Sabe assim, quando você faz um suco de maracujá e deixa na mesa, e aí ele vai decantando, assim, daqui a pouco você vê a polpa separada da água. Cosmovisão é assim, leva um tempinho para a coisa assentar. Às vezes você ouviu uma primeira vez, você acha que você aprendeu. Tolo você. Você vai ter que assentar a coisa. Você vai ter que dizer, não, agora eu acho que eu creio nisso. Agora eu me coloco em cima dessas verdades. É assim. Algumas mudanças de vida radicais, elas levam algum tempinho para assentar. Tá? E a gente tem que entender que isso é um processo. É por isso que a gente ainda faz bobagem. Você fala, mas eu sei, o pastor já me falou o que eu tenho que fazer, mas leva um tempo para assentar, né? E aqui a gente percebe que esses meninos tinham essa cosmovisão assentada, porque na hora que feriu a sua fé, isso brotou. Então, eu quero tomar esse exemplo, esse resultado, para fazer algumas aplicações finais, para mostrar o que a gente tem que ajudar os nossos meninos a enxergar. E quem sabe no futuro eles vão conseguir trazer outros exemplos para você. Fala assim, papai, sabe o que eu tenho aprendido? Isso. E sabe o que eu percebi? Isso. Bom menino, aí você vai falar com alegria, porque é verdade. O filho sábio é a alegria do seu pai, diz Provérbios, né? Quando o menino mostra sabedoria, quando ele fala alguma coisa que revela que assentou, você fala, oh Senhor, obrigado. Ele é a alegria da sua mãe. Ele é a alegria do seu pai. Esse é o nosso desejo. Mas como é que nós podemos ajudá-lo? Então eu vou fazer o seguinte, por uma questão de tempo, eu vou pular algumas aplicações sobre o cuidado deles em casa, até porque pastor Jailson já falou bastante disso. Eu quero dar alguns exemplos de como é você lida com eles na escola e com respeito às coisas de escola, tá? Eu só quero dar exemplos, aí a gente fecha a nossa aula e eu abro para perguntas. Então pensa bem, o que tem que acontecer quando você está em casa com eles? Quando eles voltaram da escola, você tem que ajudá-los a integrar o que eles aprendem com o ensinamento que você dá em casa. Integrar, atenção, é diferente de conjugar. Deixa eu diferenciar aqui. Conjugar é quando você coloca uma atividade religiosa junto do dia deles, para dizer assim, nosso dia teve atividade religiosa. Se a atividade religiosa foi estanque daquilo que eles experimentaram do ensino escolar, então você apenas conjugou, você não integrou. E a gente faz muito dessa conjugação, com frequência. Você fala assim, agora papai e mamãe vão ler a Bíblia. Ótimo, isso é bom, faça isso, é necessário. Vamos fazer oração, vamos. Pedir ao Senhor que nos ajude, vamos, ok. Terminamos, agora vai doutar, boa noite. Foi bom, mas você conjugou. Você não aproveitou a oportunidade para que aquilo que ele ouviu fosse interpretado à luz do que ele crê, ou pelo menos do que o papai e a mamãe têm dito para ele
crer. Tá? Então a gente tem que aprender a integrar, a fazer as coisas terem sentido. E eu quero dar exemplos do que seria isso. Eu vou começar com coisas que meninos estudam no Fundamental 1, 2 e médio, e eu vou terminar com alguns exemplos de vida universitária. Tá bom? Vamos lá. Quando o menino fala daquilo que ele faz artisticamente, por que o cristão pensa de arte de forma diferente do não cristão? Porque arte não é só mero hobby, mas é expressão da criatividade de quem foi feito à imagem e semelhança do Criador. Então a primeira coisa que a gente tem que apreciar quando o menino vem com um projeto de artes é que criatividade é bom. A gente não gosta muito disso, a gente se incomoda quando sai do quadrado. Tanto é que quando o menino é bagunceiro, a gente fala assim, ele fez arte. Você entendeu? Você usa a palavra negativamente, é porque você não gosta que ele saia do quadradinho. É bom quando ele obedece assim, do jeitinho que você faz, assim, ó. Você quer que ele esteja dentro da caixinha. Ô, bom menino. Quando ele sai da caixinha, ele fez arte. Mas na verdade a gente está mostrando que a gente não gosta do uso de criatividade. Criatividade não é ruim. Ela pode ser usada para o mal? É, pode, claro que pode. Mas ela é expressão de que nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador. Então fazer arte é bom. Não fala assim, fez arte. Não é, fez arte. Porque se ele desobedeceu é diferente, não é arte. Arte é bom, tá? Se ele fez arte, você tinha que se alegrar. Não fazer cara feia. Porque se ele desobedeceu, aí não é arte. Tá? Então, é verdade que arte, quando a gente anda no mundo da arte, quem gosta de arte sabe disso, existe um elemento subjetivo da arte, que é assim, como a arte sempre é expressão de produção cultural, tem coisas que são bonitas num lugar que não são em outras, tem coisas que são apreciadas num contexto que não são em outros. É verdade, por quê? Existe um elemento subjetivo da arte, de apreço diferenciado de uma pessoa para outra, dependendo do período, da época, da localização. É verdade isso, da fase da vida em que ele ou ela está. A gente sabe disso. Por isso que a gente entende algumas coisas subjetivas da arte. A gente fala assim, para o que ama, o feio o bonito lhe parece. A gente quer falar de um aspecto subjetivo, né? Para aquele que ama, o feio bonito lhe parece. Quer dizer, ele acha bonito, eu acho feio, mas para ele é bonito. É lógico que ele ama, e está certo. Agora, a gente não pode achar que a arte só é subjetiva. E aí que o cristianismo traz uma visão diferente para a arte. Por quê? Se a professora inventa de fazer arte sem parâmetros saudáveis de juízo, de critério de estética, a gente tem que se mostrar diferenciado. Presta atenção. O cristianismo, ele entende que existem normas que regulam o juízo estético. Esses dias eu ouvi um pastor, ele falou uma coisa que eu achei genial. Ele falou assim, eu estou com um hobby agora no final da minha vida, eu estou fazendo arte pós-moderna. Arte abstrata, ele quis dizer, arte abstrata, ele usou essa expressão. Aí nós olhamos, ele falou assim, porque eu não sei desenhar, então eu estou fazendo arte. Ele deu atestado de incompetência. E arte não é atestado de incompetência. A arte tem que expressar habilidade. Se não expressa habilidade, não é arte. Entendeu? Não é arte. É bagunça, mas não é arte. A arte expressa habilidade. A arte expressa qualidade. Você tem que olhar e falar assim, uau, muito bem feito. Posso não gostar do estilo, mas é bem feito, né? Expressa qualidade. A arte expressa adequação. Tem coisas que são apropriadas para um contexto que não são para outras. Então existem critérios de juízo. A gente não fala assim, é arte, tudo é arte, né? Não. O cristão não olha para a arte de forma relativizada. O cristão tem parâmetros. Então a gente ensina nossos meninos a apreciar o que é belo. E entender que tem parâmetros objetivos. Por exemplo, ninguém chega numa cachoeira, caindo no meio de uma paisagem assim, paradisíaca, que fala assim, gente, que horroroso. Ninguém fala assim. Nossa, que coisa horrorosa, água caindo, ai, coisa feia. Verde, 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 coisa horrorosa. Então um pouquinho de cinza aqui, um cinza ia ajudar. Ninguém fala assim. Por quê? Porque até em arte, até em estética, existem algumas coisas que são universais. Que a gente fala assim, não é bonito? Aí o cara fala assim, é bonito, viu? Existem universais, até quando se faz arte. E a gente tem que ensinar isso aos nossos meninos. Segundo exemplo, matemática, o horror de vários deles. Matemática. Uma das coisas que eles não enxergam é que matemática expressa ordem. E nosso Deus é Deus de ordem. Matemática é mostrar que esse mundo não é só imprevisível. Algumas coisas podem ser previstas e calculadas, porque o Senhor fez assim, para a gente descobrir e antecipar certas coisas. É por isso que você tem fórmula. Você pode antecipar.
Você pode saber como as coisas funcionam, porque o nosso Deus Criador é um Deus de ordem. Então os princípios matemáticos não variam, porque apontam para a estabilidade do Criador. A precisão de cálculos emana da perfeição dele. E como é bom quando os meninos começam a descobrir não só a utilidade da matemática. Às vezes matemática, ela fica muito abstrata, é verdade. Mas não adianta eu só tentar mostrar utilidade dando exemplo de você foi para o mercado. Você tinha R$ 37, precisou comprar 2 caixinhas de leite. Essa é uma maneira de tentar mostrar para ele que vale a pena. Mas é mais do que isso, sabe por quê? O ímpio sabe fazer isso. O que o ímpio não sabe fazer é mostrar por que matemática fala da beleza de Deus. Isso ele não sabe fazer, só você. Só você. É você que pode dar ao seu filho o entendimento que a gente pode antecipar as coisas. Mamãe, quanto eu vou precisar na minha mesada para eu comprar tal coisa? Vamos calcular? Você pode saber isso antecipadamente, sabia? Não precisa esperar acontecer, porque no mundo funciona assim, as coisas têm ordem. Elas são previsíveis porque o Salvador fez assim, ele criou assim. Pense em geografia. Olha como o mundo de hoje, mudando de matéria, né? Geografia. O mundo de hoje tem a tendência de olhar o ser humano como intruso, aquele que atrapalha e entra em certos terrenos que deveriam ser mantidos pristinos, né? Assim, não poluídos pelo ser humano. O ser humano acaba virando o vilão da história toda. Enquanto que na verdade a Bíblia mostra o ser humano como recebendo a ordem de Deus de cuidar das coisas do mundo, de exercer domínio e fazer as potencialidades da criação serem reveladas. Então o homem tem que aprender responsabilidade? Tem, mas não é verdade que existem certas partes do mundo em que o homem não devia entrar. Todos os cantinhos desse planeta deveriam ser responsavelmente explorados pelo ser humano. Você não vai ver isso no livro didático, tá? Isso é o que você vai falar à noite para ele. No livro didático você não vai ler isso aí. No livro didático você vai ver que legal que existem certas áreas em que o ser humano não pode entrar. Aí você vai falar assim, filho, não é nada legal disso. Porque na geografia, na cabeça dessas pessoas, a geografia ela tem que ser vista contra o homem, não a favor do homem. Você tem que ensinar o seu menino a dizer, ó, a gente não pensa assim. Pense em história. Seu menino vai ler sobre a reforma. Aí vai ter a explicação de que a reforma aconteceu por causa da burguesia. Você já ouviu essa antes? Por quê? Porque reduzem a explicação de fenômenos históricos a aspectos socioeconômicos. Essa é uma leitura muito pequena, muito insignificante, muito unilateral. Antes do que compreender a complexidade de fatores que produzem um evento. Então você senta com o seu menino e você mostra isso. Eu termino com alguns exemplos que uma vez eu dei a alunos de universidade. Eles estavam querendo entender assim, por que era importante que eu estava ensinando, e parecia que a escola, eles faziam devocionais na capela, mas depois eles iam para a sala de aula e não tinha muito a ver, as devocionais da capela estavam conjugadas. Eu falei, não gente, você faz engenharia? Aí uns prestaram atenção, falaram assim, você já pensou que coisa maravilhosa que a engenharia tenha uma área de pesquisa chamada mimetismo? Mimetismo é uma área em que você começa a observar fenômenos da natureza e imita esses fenômenos da natureza, mostrando que você reconhece perfeição e bom desempenho. É por isso que a gente tem sonar, né? A gente aprendeu, é por isso que a gente tem aerodinâmica. Isso aí é aprendido de fenômenos naturais. Isso é mimetismo, a engenharia explora isso. Você já percebeu que maravilhoso? Você dizer assim, ó, eu adoro explorar de mimetismo, porque revela as belezas e as perfeições do Criador. Aí eu falei assim, ó, e você que é da área de ciências biológicas, mostra que a perfeição do mundo microscópio reflete a inteligência do arquiteto. Você que é da área do direito, explore a moralidade impressa por Deus no coração dos homens. Os homens não falam de moralidade inventada e cunhada, porque para falar de lei, você tem que ter senso de justiça. E senso de justiça precede qualquer codificação. De onde vem esse senso de justiça? Você tem como falar, o professor de direito não tem. Não tem. Mas você pode falar isso para o seu menino. Senta aqui. Deixa o pai conversar com você um pouquinho. Deixa a mamãe falar umas coisas para você. Eu falei assim para os alunos de psicologia, falei, considerem a imagem de Deus no ser humano, os efeitos do pecado nos relacionamentos humanos, e como ele tem capacidade de mudar. Isso revela quem ele é, criado à imagem e semelhança de Deus.
Falei para os alunos de arquitetura, eu termino com isso, e aí a gente vai encerrar a aula e abrir perguntas. Eu falei assim para os alunos de arquitetura: você já percebeu que você não consegue fazer nada bonito? Não, você não faz nada bonito. Você só faz coisa para mostrar a beleza que já existe. Os arquitetos que vão construir algum edifício assim, eles vão tentar fazer ele combinar com o edifício, com o terreno, com a topografia, revelar algumas coisas próprias do contexto em que aquele edifício está inserido. Para quê? Para revelar a beleza que ninguém via, só você. E aí eu disse para eles assim: sabe por que você faz isso? Porque você não consegue criar beleza. Só um cria beleza. Você só consegue evidenciá-la. Conversa com o fotógrafo para você ver. Por que ele tira foto e vê coisas que você nunca viu? Tá lá. É que você não é craque em evidenciar. Por que ele tira de uns ângulos que você fala assim: nossa, mas em Limeira é isso? Tem. Ah, não pode ser bonito assim. É. Ele revela coisas que você não enxerga, que estão lá. Porque a gente não cria beleza, a gente só evidencia o que Deus fez belo. Então, o que eu estou tentando mostrar é que tem muitas coisas daquilo que a gente estuda. Eu nem falei da vida em casa, nem falei da igreja, mas só do que a gente estuda, que é para fazer os nossos meninos conectarem. Ele fala assim: meu Deus, fé tem a ver com tudo, pai, mãe? Tem, menino, tem. Tem a ver com tudo. O que nós cremos acerca do nosso Deus tem a ver com tudo que a gente faz. Cada matéria na escola. E eu só dei exemplos para tentar ajudar você a compreender isso. Nossa aula foi até muito tarde. Portanto, eu acho que o mais sábio é eu não constrangê-los a ficar. Eu vou orar, vou despedi-los. E os que quiserem conversar podem vir à frente. Tá bom? Vamos orar. Ó Deus bendito, o Senhor é belo na sua santidade. E há muitas coisas que o Senhor fez que revelam as tuas perfeições, as tuas maravilhas. E nem sempre os nossos meninos enxergam isso, porque nós não fomos treinados a enxergar. Então ajuda-nos primeiro. Faz-nos desejosos de conectar a nossa vida com o Senhor o tempo todo. E à medida que nos esforçamos para fazer isso, que o Senhor permita que os nossos meninos também enxerguem esse nosso esforço e sigam o mesmo caminho. Tem misericórdia, Senhor. Permita que a sabedoria que nós tentamos transmitir a eles seja captada por eles, seja absorvida por eles, sedimentada no coração, para que quando eles estiverem enfrentando os dilemas da vida enquanto adultos, nós vejamos o fruto da nossa educação. Dá-nos essa alegria. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Tenha um bom domingo. Quem quiser conversar, vem à frente, eu estou à disposição.